Boa noite, meus imbatíveis. Boa noite a todos vocês. Nós vamos falar um pouco sobre empreendedorismo. Esse assunto me move, esse assunto faz sentido para mim. Não sei se faz para você, mas para mim faz muito sentido e eu acredito no poder do empreendedorismo para a sociedade. Eu acredito que o empreendedorismo ele agrega muito valor tanto para o empresário quanto para o colaborador, quanto o funcionário. Porque nós também temos essa classe, né, de pessoas que são empreendedoras, mas elas não têm um CNPJ, mas tem toda uma característica, traz todo um atributo de um empreendedor, né, de um empresário. Isso se chama o intraempreendedor. O intraempreendedor é aquele cara, é aquela pessoa que uma pessoa que tem todo um perfil de correr risco, tem todo um perfil de gerenciar uma empresa, de trazer essa atribuição de ser um empresário, né? É como se fosse uma pessoa que tivesse um CNPJ, mas ela é um empregado. Claro que isso é um perfil de uma pessoa que traz essas atribuições, e é muito bom quando você consegue, quando você está na liderança, no cargo de liderança, de você identificar quais são os tipos de pessoas que está ao seu lado. Isso faz parte de uma leitura, de uma comunicação assertiva da parte da gerência, dos diretores, de quem tem algum cargo de confiança, porque essa movimentação ela precisa ser maestrada para quem tem uma noção do todo que está ali acontecendo na empresa, né? Então, você mexer os pauzinhos certos, colocar as pessoas, né, no momento certo, colocar as pessoas no lugar certo, faz parte também do desafio de quem está na frente de um empreendimento, de quem está na frente de um projeto, de quem está na frente de algo a gerenciar. E hoje eu queria falar um pouco sobre empreendedorismo. Como falei com vocês, nós estamos nessa caminhada já há um pouco de tempo. Me lembro que na faculdade eu tinha duas meninas, assim, pessoas maravilhosas que estiveram numa carreira de empreendedorismo. Construímos, né, realizamos o primeiro encontro de empreendedorismo na faculdade, na Cândido Mendes, aqui em Niterói. Foi uma semana que nós trouxemos palestrantes, trouxemos uma delegada para falar sobre violência contra a mulher, falamos de diversos assuntos, né, empreendedorismo, trouxemos, né, algumas pessoas que tinham experiência, que tinham expertise, que tinham autoridade no mercado para falar para os alunos, que na época nós éramos também alunos, né? Então, hoje eu queria falar sobre alcance. Nós precisamos dar sentido e fazer com que a nossa empresa, que o nosso negócio, que o seu perfil aqui do Instagram tenha alcance, porque nada pode ser melhor do que o alcance daquilo que nós estamos fazendo. E a pandemia, ela provou isso. A pandemia provou isso. A pandemia provou que se não houvesse uma migração para o digital, os empreendedores, por isso que teve uma rápida transformação, né? A gente fala sobre a transformação digital. Foi por conta disso, por conta da necessidade que o mercado se viu para atender a esse público, né? Que teve que sair, né, dos seus trabalhos, teve que ficar em casa, teve que diminuir esse alcance, né? Diminuir muito o nosso alcance nesse tempo da pandemia. Por isso que o digital, o delivery, foi um dos viés que teve um maior alcance por conta disso, né? Quem não tinha
as suas redes sociais, quem não tinha a sua presença no digital, teve que correr atrás para conseguir fazer essa compensação, porque no físico não estava funcionando. E hoje nós, né, já temos um pouco mais de liberdade para o físico. Hoje está voltando a Covid de novo, mas não foi igual o que aconteceu na época da pandemia. Se vocês deram uma passadinha lá no meu stories, vocês viram que eu tô lá com 13 mil de alcance. 13 mil de alcance aqui no Instagram. Queria só, né, trazer, né, essa atenção para vocês sobre você olhar um todo, né? Você não olhar só uma plataforma digital que você tá presente. Quantas plataformas você tem? Hoje eu tenho, que eu sou mais ativo aqui no Instagram, Facebook, nem tanto, mas eu posto lá também, o LinkedIn e YouTube. São essas 4. O TikTok também, eu não posso deixar o TikTok de lado, né? Juntando todas essas redes sociais, hoje eu possuo mais de 11 mil seguidores. Possuo uma média de mais de 100 mil visualizações no YouTube, né? O canal passou de 100 mil. Estou lá com mais de 2,4 milhões de visualizações no TikTok. E quando eu olho uma postagem minha, quando eu faço uma postagem, eu não olho como uma rede social separada das outras. Isso que você precisa entender, né? Sobre alcance. O que é alcance, Márcio? O que isso significa? Então, o alcance é a quantidade de pessoas que tiveram acesso ao seu conteúdo. E se vocês forem ver, eu tenho 934 seguidores aqui no Instagram. 934 seguidores. E eu tive um alcance, estou tendo um alcance de 13 mil pessoas que tiveram acesso às minhas postagens, aos meus reels, aos meus stories. Então, como que eu consegui alcançar essa faixa de quantidade de pessoas? Por isso que eu falo com você, porque não adianta você ter um bom produto, não adianta você ter um excelente produto se você não tem audiência, se você não tem o alcance das pessoas vindo até você. Isso faz muito sentido quando você está numa loja, quando você tem uma loja em que você tem o melhor produto, que você tem produtos diferenciados e as pessoas não entram na sua loja. E se você for reparar, existe muitos viés, existem muitas coisas que podem acontecer que você não tenha a quantidade de audiência, a quantidade de pessoas vindo até você. Mas uma coisa que você precisa responder, né, são 3 perguntas que você precisa responder. Por que você abriu o que você abriu? Por quê? Para quem? Qual o motivo da abertura do seu negócio? Qual a abertura que você colocou na sua missão da sua empresa? Atender qual mercado, atender qual público, atender qual audiência? Então são perguntas muito, muito importantes, porque talvez você esteja entregando um produto ou um serviço para uma audiência que não é sua. Por isso que é muito bom você ter um planejamento estratégico, você ter um planejamento das suas ações, um planejamento da sua demanda, para você conseguir trazer essa audiência até o seu negócio. E alguns pontos são prioridade para quem está querendo ser visto nas redes sociais. Eu falo que o comportamento das pessoas, elas migraram para o digital, mas que o seu produto, se você tem um produto físico, né? Estou falando agora para quem tem um produto físico.
ele continua físico, né? Nós estamos aí com a promoção, né, no Black Friday da lingerie, né? Da Misteriosa Sedução do Lingerie, no qual nós somos responsáveis. Imagina se eu não uso as redes sociais para atingir, para alcançar as pessoas que são físicas. A gente não pode esquecer disso, né? O comportamento, ele é digital, a pesquisa, né? Como que o usuário ele vai até o seu produto, ele é digital, né? Ele vai, né, para uma pesquisa do Google, ele vai para uma pesquisa de WhatsApp, né? Vai para uma pesquisa no Facebook, uma pesquisa do Instagram, não importa, né, qual é a fonte de origem, mas ele utiliza, né, o digital, ele utiliza o celular para ir até a demanda, até o produto, o serviço que ele quer. Então a gente não pode esquecer que, além de você ter um bom produto, você ter uma boa entrega naquilo que você está fazendo, essa questão comportamental, né? Você está lidando com pessoas, você está lidando com gente, você está lidando... E esse é um ponto importantíssimo para você que quer trabalhar com as redes sociais, que se você quer ter uma autoridade na sua empresa, uma autoridade no seu perfil, é muito importante isso. Então eu vou dar algumas dicas aqui para você, e depois no final dessa live eu vou falar uma coisa muito importante para você que quer se tornar uma autoridade, para você que você, né, sonha em ser uma pessoa, né, o que a influência, gente, antes de você ser influente nas redes sociais, você precisa ser influente na vida, você precisa facilitar a vida de alguém. Isso é muito importante, isso é fundamental. Antes de você ser um influencer nas redes sociais, você precisa ser um influente na vida. Isso faz parte da missão de um influenciador. E uma das coisas que eu utilizo aqui, uma das estratégias que eu utilizo é publicação frequente, né? Você precisa fazer postagem com frequências. Eu sei que isso dá muito trabalho, eu sei que você ser frequente nas redes sociais dá um trabalhão, mas as redes, né, as plataformas, o algoritmo da rede trabalha com o algoritmo da frequência. Porque quando você para de fazer essas postagens, para de fazer seus reels, seus stories, o que acontece? A plataforma ela vai entregando o seu conteúdo para um público errado, para um público que não é o público que você está segmentando, para que possa receber a sua postagem. Por isso que é muito importante também a segmentação, né? É uma forma de você conseguir alcançar um maior número de pessoas, um maior alcance de contas através do tráfego orgânico, né? Eu vejo muitas pessoas fazendo também as hashtags, né, completamente erradas, completamente, né, ineficientes para trazer isso no tráfego orgânico. O tráfego orgânico é aquele tráfego que nós não pagamos para que a plataforma, né, esteja no LinkedIn, que esteja no Facebook, ou se não no Instagram, que possa estar recebendo nossas postagens, nossos posts, né? Então, como que eu faço? Então, primeiro, você não vai conseguir ter um alcance maior nas redes sociais se você não faz postagens frequentes. E Márcio, qual é a minha frequência? Quantas postagens eu preciso fazer para conseguir, né, com que a rede ela impulsione organicamente o meu conteúdo, os meus posts? Então isso também é um desafio. Por quê? Eu sei, né, vamos colocar aqui a visão do empreendedor, né? Para quem trabalha com artesanato, para quem trabalha com bolo, né? Para quem faz, né? Coloca a mão na massa, para quem está ali no dia a dia, né? Construindo ali a sua entrega. É muito difícil trabalhar com redes sociais, né?
puxa muito do seu tempo, né? Você precisa também não só fazer uma postagem, mas fazer uma postagem de qualidade. Isso também faz parte das etapas de você ter um alcance nas suas redes sociais. Não é só você publicar, né? A identidade visual é muito importante para você ter essa sua audiência multiplicada. Para você ter esse seu alcance potencializado, você precisa ter qualidade nas suas postagens. E depois nós vamos entrar com mais detalhes falando sobre isso. Cíntia, boa noite, tudo bem, querida? Tudo certinho? Fala aí de onde você está falando, tá bom? De onde você está. Eu coloquei aqui um comentário, eu gosto de ter essa troca. Então, como que eu faço para ter esse alcance que eu falei, né? Que eu mostrei nas redes sociais aí, nos meus stories, que eu estou com 13 mil de alcance com 934 usuários. Como que eu consigo isso? Né? Mas, Márcio, você tem 934, isso é impossível você ter 13 mil pontos de alcance. Isso são os acertos, né, e erros, como eu falo, que é o laboratório que nós fazemos. Mas claro que existe, né, uma forma, uma estratégia de como você consegue trazer essa audiência que você não tem, né? E isso é muito bom quando você tem uma empresa. A gente acaba também trazendo essas estratégias. Se você é um criador de conteúdo, porque você também é uma marca, né? Aqui eu, Márcio Valdeci, né? Quando você pensa, quando você, né, ouve falar de Márcio Valdeci, o que vem na sua mente? Eu falo isso que isso é muito importante, né? A ancoragem que nós trazemos na mente da pessoa, né? Eu falei isso até nas postagens anteriores, falando sobre que nós estamos tão acostumados com empresas que elas são regulares, né, nas suas propagandas, que a gente acabou, né, trazendo alguma similaridade naquilo que nós hoje temos, né, como maisena, né? A maisena é milho, né? Mas a gente não fala milho, a gente fala maisena. Tem, né, a palha de aço, né? Palha de aço. A gente não fala palha de aço, a gente fala, pega lá o Bombril, mesmo que a marca que a gente não tenha em casa seja da Bombril, mas a gente acaba falando que nós temos, pega lá o Bombril lá. Mas, cara, o Bombril é uma marca, é uma empresa, não é uma palha de aço. Como que a repetição, como que você publicar frequentemente, isso gera uma autoridade na sua audiência, nas suas postagens, nos seus reels, nos seus stories. E aí entra aquela questão que eu tô falando, Márcio, mas só eu que eu faço. Dá trabalho, tem hora que eu não tenho muita vontade de fazer postagem, não tenho muita vontade de fazer isso. Então, você não vai ter como crescer no orgânico, né? No orgânico, se você não estiver dentro dessa frequência que a rede, que o algoritmo lhe pede. Claro que eu falo, né, sobre que nós não podemos ser consumidos por aquilo que nos consome, né? Por aquilo que nós consumimos. Então, você não vai ficar, né, igual um zumbi, né, nas redes sociais, fazendo postagem, né, o dia inteiro, porque eu sei também que você deve trabalhar, ou se não quer não trabalhar, deve fazer as suas coisas em casa, né, ainda mais dona de casa que nunca falta, né, louça para lavar, uma casa para limpar, fazer comida. Eu sei também daquilo que é o desafio diário e que às vezes falta tempo também para fazer um planejamento de postagem. E uma estratégia que você pode utilizar são as publicações planejadas, né? Você pode planejar e aí pode ser que você no fim de semana você tenha mais tempo para fazer essas postagens, então você faz uma programação. E uma das formas mais eficientes para você fazer uma programação, fazer um roteiro, né, de programação é no Canva. O Canva, isso no grátis, tá? No Canva você consegue fazer um calendário de publicação. Calendário de publicação. Então, assim, no fim de semana, você escolhe o que você vai fazer
da próxima semana. O que eu vou fazer de postagem na segunda, o que eu vou fazer na postagem de terça, quarta, quinta, sexta. E você pode fazer essas publicações programadas. Interessante, né? Você não pode deixar de publicar. Se você tem interesse de crescer as suas redes sociais, se você tem interesse de se tornar uma autoridade nas redes sociais, você precisa de frequência. Sem a frequência, você não consegue ter a sua audiência aumentada, potencializada. Então vamos lá, falamos sobre essa estratégia da frequência. Interessante que você precisa também ter em mente, ter como uma preocupação, como eu falei, a questão do seu equilíbrio, né? Isso é muito importante. Eu prezo muito isso. Hoje eu tenho condições de fazer, sei quantas postagens aí por dia, mas bastante. Mas eu sou casado, eu tenho meu trabalho, né? Tenho meu trabalho que eu tenho que dar conta. Eu tenho a minha filha, eu tenho a minha esposa, eu tenho o meu equilíbrio próprio, porque você precisa dar um tempo para você, restabelecer as suas energias, estabelecer o seu equilíbrio, né? Então, assim, você precisa de meio termo. Não deixa que você perca essa questão de nunca deixar esse filtro, né? Será que eu estou fazendo isso demais? Eu estou deixando, né? Porque não adianta você ganhar o mundo inteiro, não adianta você ganhar lá fora e você perder aqui dentro. Não vale a pena. Sobre a questão de muitas pessoas de não escalarem a montanha que elas podem escalar. E aí, o que você vai deixar para trás? O que você vai deixar de lado, né? Quando você chegar no topo, né? Você vai conseguir chegar no topo, né? De alguma forma você vai conseguir. Mas você vai chegar sozinho, você vai chegar, né? Com o casamento todo arruinado, né? Todo destruído, né? Com a filha não querendo mais saber do pai, né? Você precisa colocar isso também na sua, né? Colocar isso em pauta para saber se vale a pena pagar o preço de você ser tão frequente assim nas redes sociais, de você perder coisas valiosas, perder, né? Coisas que não vai poder, né, voltar. E aí, para você, né, voltar tudo aquilo que era, né, é complicado de você conseguir voltar algumas realidades que, né, por uma negligência própria, a gente acaba trazendo esse tipo de dano, né, para a nossa vida. E, como eu falei a você precisa respeitar o algoritmo das redes sociais se você quer crescer organicamente. Mas eu não quero me desgastar tanto para ter esse tipo de audiência nas minhas redes sociais. Não tem como encurtar esse caminho, né? Encurtar essa estrada? Tem sim. Só um momento só, gente. Deixa eu colocar aqui uma... Tá acabando aqui a bateria aqui, eu acabei de colocar. Mas tem como trazer um encurtamento desse processo de aumento, né, de alcance, né, de impressões nas minhas redes sociais, ou se não, né, no meu site, né, no meu blog. Claro que tem, através do tráfego pago. O tráfego pago é uma estratégia que nós temos, que nós pagamos as redes sociais, nós pagamos, né, se você quer atingir o Instagram, o Facebook, você precisa do Facebook Ads, né? Você precisa fazer um tráfego pago. Nós falamos, né, tem um tráfego orgânico e tem um tráfego pago. Para Facebook, para o Instagram, nós utilizamos o Facebook Ads. Para o Google, nós utilizamos o Google Ads. Isso é uma estratégia que nós temos
para você encurtar esse prazo, para colocar mais gente dentro do seu negócio, para colocar pessoas segmentadas. Gente, isso é muito importante. Descobrir a persona da sua empresa, descobrir a persona. Mas o que é persona? A gente pode fazer uma outra live falando sobre o detalhamento da sua persona. São Paulo, Cíntia, que legal, Cíntia. Bacana. Como que tá aí São Paulo? Aqui tá um pouco meio assim, meio nublado, tá meio ventando um pouco, mas hoje o dia foi bem quente, né? Foi bem quente. Então, tem como fazer esse encurtamento para você trazer mais gente para dentro do seu Instagram, para dentro do seu Facebook, para dentro, né, do seu canal no YouTube. Nós temos também um canal no YouTube também. Se você ainda não faz parte, você vai lá, se inscreva lá no canal, tá bombando. Estamos aí com mais de 100 mil visualizações lá, né? Estamos crescendo, né? Estamos um pouquinho, somos o menor da casa, mas não estamos deixando de dar essa assistência, de dar, né, essa frequência nas nossas postagens, nas nossas publicações lá também. Todo dia nós estamos colocando lá um vídeo diferente, nós estamos colocando lá um conteúdo interessante. E o nosso conteúdo aqui, não sei se vocês já sabem, né? Acho que fica bem latente, bem impresso na mente das pessoas, que nós falamos de vida cristã, empreendedorismo e motivação. Essa é a nossa missão aqui nas redes sociais, em todas as redes sociais, mas claro que nós falamos, acabamos, né, a gente fala também sobre relacionamento, a gente fala um pouco também para essa linha de relacionamento, e tem tudo a ver, né, com a nossa audiência, né, daquilo que nós tratamos, né. Então, chuvoso mais que calor, aqui tá um calor, menina. Aqui não choveu hoje não, né, mas assim, o tempo tá meio estranho. Talvez possa cair uma chuvinha agora aqui na parte da noite, né. Tá meio nublado mesmo aqui. Poxa, mas legal. Ô, Cíntia, se você tiver alguma pergunta ou alguma dúvida sobre redes sociais, sobre empreendedorismo, você pode colocar aqui, que a gente vai tentar resolver aqui ou responder a sua dúvida, tá bom? Então, Márcio, tem um dia, tem um horário específico para fazer as postagens? Eu falo que esse é um teste que você precisa fazer, mas nunca deixe de postar por conta de que você esqueceu de postar naquele horário. Mas eu sei que meu melhor horário, tem como saber qual é o melhor horário, qual é o melhor dia para fazer a postagem? Tem. No Instagram Insights, você precisa entender esses jargões para você, né, se habituar um pouco melhor naquilo que a plataforma ela oferece para gente. Então, o próprio Instagram Insights, ele passa para gente algumas informações muito interessantes a respeito das nossas redes sociais, dos nossos alcances, do nosso público. Então, existe lá, né, uma quantidade que ele traz dos seus seguidores, tá? Dos seus seguidores. De quanto eles estão ativos durante os dias da semana. E aí, se você for ver lá, você vai ver vários quadradinhos, um pouco mais escuro, um pouco os outros mais clarinhos. Então, quanto mais clarinhos eles forem, você vai ter um menor alcance, né, de pessoas que estão ativas. Então, claro que é muito melhor você fazer uma postagem quando a maioria das pessoas estão ativas que segue você, do que, né, você tá fazendo uma postagem para um número de pessoas que não estão ativas na sua rede. Então você vai ver lá que às vezes vou dar um exemplo aqui na minha rede social. Quinta-feira às 9 horas da noite é o dia e o horário que as pessoas que me seguem têm mais atividade, estão mais online nas redes sociais. Esse seria um momento ideal, um horário ideal para você fazer as postagens. Mas aquilo que eu falo para você, não vai nessa, porque o algoritmo das redes sociais hoje,
ele vai muito mais da qualidade da sua entrega, do seu post, né, do seu conteúdo, né? Se você postar 3 horas da manhã, se você postar meia-noite, se você postar 9 horas, 9 horas da manhã, 10 horas, não importa. O importante é, como falei para você, que você não pode deixar de fazer a sua parte, de dar essa frequência, né? Essa frequência nas suas postagens. Existem outras coisas que eu queria falar aqui com vocês, mas eu queria também deixar aqui algumas ideias e alguns questionamentos que você precisa fazer, que todo empreendedor ele deve fazer. Todo empreendedor ele deve fazer. Todo. Você tem um desejo de empreender ou somente quer se ver livre da rotina do trabalho? Olha só que interessante. Você tem um desejo de empreender ou somente se ver livre da rotina do trabalho? No início da live nós estávamos falando sobre, né, quando você vai iniciar uma carreira empreendedora, quando você vai iniciar um projeto, quando você vai começar a fazer alguma coisa, você precisa responder para você mesmo. Para quem eu vou entregar? Entra a questão da persona, qual é a qualidade, para o público feminino, para o público masculino, qual é o interesse desse público, né? Se ele tem interesse em política, se ele tem interesse no esporte, se ele tem interesse na moda, o que você vai entregar e para quem você vai entregar? Essas são algumas perguntas que você não pode deixar de responder, porque vai ser muito importante para você trazer uma comunicação assertiva na entrega daquilo que você vai oferecer para o mercado, para a sociedade. Então, você tem o desejo de empreender? Você é uma pessoa que tem esse perfil? Então, você vai ter que responder essas perguntas que são fundamentais para você conseguir ter essa audiência. E, vamos lá, é muito bom quando você sabe o motivo daquilo que você está fazendo. Por isso que o processo da consciência, em 2 Coríntios, lá fala sobre isso, que a nossa maior glória, Paulo já falava isso lá em 2 Coríntios, que a maior glória nessa terra que ele tinha era a consciência de que com simplicidade e sinceridade, olha só que coisa linda, é um fator primordial, é um fator importantíssimo para você ter a consciência daquilo que você está fazendo. Qual o motivo que te levou a fazer isso? Tem muitas pessoas que começaram a fazer algo, entraram por algum caminho e elas não foram tão intensas quanto elas foram no início. Porque no início é tudo muito fácil, né? Eu quero ver no meio. Eu quero ver quando você não tem mais motivos para fazer aquela ação. Aí entra a questão da disciplina. É fundamental você ter uma disciplina naquilo que você está fazendo. Não importa se você é uma pessoa excelentíssima, se você é uma pessoa com habilidades fora do normal, se você tem algum atributo diferente de outras pessoas, se você não for uma pessoa disciplinada, se você não tiver um padrão de comportamento de uma pessoa disciplinada. Então, uma das coisas que eu sempre trago aqui nas redes sociais é manter uma linha de frequência, porque no final das coisas, a frequência ela vai ser muito melhor do que a intensidade das coisas. A frequência daquilo que você está fazendo vai ser muito mais eficiente no seu processo de você conseguir conquistar aquilo que você colocou na sua mente, naquilo que você colocou no início dessa trajetória. Você vai ter sucesso, e muito sucesso, quando você ser frequente naquilo que você está fazendo. Você não vai ser excelente enquanto você for frequente. Então, se você tem um sonho, se você tem um projeto, se você tem um sonho de empreender, se
você tem um sonho de ter sua própria empresa, se você tem um sonho de ser um influencer, lembre que a frequência vai ser um fator fundamental para você conseguir êxito naquilo que você for empreender. Claro que você vai ter que saber, né, tomar decisões sob pressão, você vai ter que saber tomar decisões, né? A principal característica de um empreendedor é ter um caráter de tomar decisões, né? Tem muita gente que não sabe tomar decisões na vida. Então, né, a pergunta que acho que você precisa fazer é: eu estou pronto para assumir todas as responsabilidades que eu vou assumir, que vai ser atribuído a mim? Então acho que muitas pessoas veem, né, quero ter uma casa boa, quero ter um carro, não sei o que, aquela coisa toda, né, que muitas vezes você fica pensando, né, fica vendo nas redes sociais, mas isso dá um trabalho, né, isso dá um trabalho muito para você conseguir chegar lá, para você conseguir ter essa sua independência, né, econômica, independência financeira. Então, meus lindos, que essa live fica marcada na seguinte ideia, né? Eu não vou ser excelente enquanto eu não for frequente. Outra pergunta: para quem eu estou entregando o meu conteúdo? Para quem eu estou entregando o meu serviço? Para que tipo de pessoa? Você vai ter que saber responder essas perguntas, porque vai ficar difícil você não responder essas indagações, porque, né, você pode estar enviando um produto, uma comunicação para um grupo errado. Você não está tendo comunicação, você não está tendo uma abordagem da maneira correta naquilo que você está oferecendo. Então, meus lindos, eu estou pensando seriamente em abrir uma turma. Eu quero abrir uma turma oferecendo, né, toda a minha expertise, toda a minha vivência aqui no digital, também no físico, né? Sou engenheiro de produção, já estou aqui nas redes sociais já faz mais de 7 anos e eu já adquiri, né, algum conhecimento para ajudar você a desbloquear. Você precisa, né, destravar, você precisa desbloquear, né, toda essa questão de técnica de oratória, técnica de enquadramento na hora de fazer vídeo. Você quer fazer uma live, você gostaria de ter essa disponibilidade, né, de fazer aquilo que você acha que hoje é impossível. Eu sempre falo que nada nessa vida você não pode falar que você não consegue, né? Nada nessa vida você pode falar isso: eu não consigo. Você tem que saber que eu não consigo é que eu não quero aprender com quem sabe, né? Aprender com quem já está fazendo, ou você não quer realmente aprender, né? Porque tem aquela questão, né? Às vezes eu não quero, eu não consigo, na verdade, traz essa similaridade que eu não quero. Ao invés de você falar, né, eu não consigo, na verdade você está falando que você não quer, uma escolha sua. Não é porque você não consegue, porque todo mundo consegue chegar, todo mundo sabe que se você não sabe uma coisa, se você não conhece sobre um assunto, se você procurar saber, se você ir para a pessoa certa, se você escolher a pessoa certa, você vai, né, adquirir conhecimento, você vai adquirir práticas para você conseguir chegar lá. E você vai conseguir. Então estou querendo trazer uma turma para falar sobre empreendedorismo, falar sobre redes sociais, falar sobre empreendedorismo digital, falar sobre técnica de oratória, né? Se você quer aprender, se você quer destravar nessa área, eu estou pensando em fazer uma turma, iniciar uma turma, e você nem vai nem saber que né, já tem gente, né, com certeza já querendo saber, né, sobre preço, né, pessoas já estão vindo, já procurando já atender
essa minha inclinação em ajudar vocês naquilo que eu posso, tá bom? Mas vai ficar um pouquinho, né, daqui aí um pouquinho mais de tempo, não tão assim, né, a longo tempo, mas eu vou colocar esse projeto aí para correr, tá bom? Meu lindo, foi muito bom estar com vocês hoje e espero ter contribuído de alguma forma na vida de vocês, tá? Eu vou deixar aqui essa live gravada para você quiser, né, assistir novamente, se quiser tirar alguma dúvida, você me chama aqui no direct, você não manda alguma pergunta, né, nos comentários, e nós vamos encerrar por aqui essa live. Beijo no seu coração, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.